Para doar sangue precisa estar em jejum? Mas antes não se esqueça de dar um gostei e se inscrever e ativar o sininho, para receber mais dicas como essa. Não. Na verdade, é importante lembrar que não se deve estar em jejum para doação. O doador deve estar bem alimentado e descansado, justamente para que ele não passe mal durante ou depois do procedimento. Caso a doação seja depois do almoço, também é necessário aguardar 2 horas para realizá-la. E não se preocupe com a fome, pois ao fim de todo o procedimento é servido um lanche para repor as energias e evitar queda de pressão ou tonturas. Mas é importante tomar alguns cuidados. Apesar da refeição poder ser, em geral, normal, deve-se evitar alguns alimentos, como aqueles gordurosos e derivados do leite. Estar bem alimentado também não significa comer muito. Por isso, é melhor evitar marcar a doação depois de almoçar uma feijoada ou um churrasco. Ingerir líquidos como sucos e água também é importante, para que você esteja bem hidratado. O que comer antes de doar sangue? Antes de doar sangue, o ideal é consumir alimentos ricos em ferro, como carnes, ovos, feijão, lentilha e cereais. Esses alimentos ajudam a manter um nível adequado de hemoglobina no sangue, que são substâncias presentes nos glóbulos vermelhos. Também é importante o consumo de vitamina C, que facilita a absorção de nutrientes como ferro. Ainda pode surgir alguma dúvida sobre o que comer antes de doar sangue, inclusive em diferentes períodos do dia. Confira abaixo. Manhã. Se a doação for na parte da manhã, você deve tomar o café normalmente, consumindo, por exemplo, café, chá, pães, leite desnatado ou de soja, sucos, frutas. Alimentos como manteiga e salgados fritos devem ser evitados no café da manhã pelo fato de conter grandes quantidades de gorduras. Já no caso das frutas, apesar de não ser um grupo alimentar que é restrito antes da doação, algumas frutas como abacate e jaca não são tão recomendadas. Isso porque, segundo o Hemobanco, o motivo de evitar esses alimentos antes da doação é devido à presença de gorduras no sangue coletado algumas horas após a ingestão delas. Porém, o mais importante é prestar atenção na quantidade ingerida dessas frutas, e não necessariamente não comê-las antes da doação. Completa a instituição. Tarde. Já para quem vai doar sangue no período da tarde, o almoço também deve ser praticamente normal, considerados os principais alimentos dessa refeição, como arroz, feijão, saladas, carnes, grelhadas. Como falamos anteriormente, para quem irá doar sangue no período da tarde, é importante esperar 2 horas após o almoço, além de também evitar alimentos como frituras, massas, maionese, sorvete, etc. Pode comer queijo antes de doar sangue? O ideal é evitar qualquer alimento que contenha gorduras em sua composição, por exemplo queijo, manteiga e iogurte. Inclusive, no café da manhã também se deve evitar o próprio leite integral, preferindo pelo produto desnatado ou de soja. Por esse motivo, a orientação é que o queijo não deve ser consumido horas antes pelo doador. Veja também no primeiro link na descrição, um método de emagrecimento que só famosos sabem. Veja agora. O que não pode fazer antes de doar sangue. Uma série de critérios devem ser respeitados antes da doação de sangue. Mas em relação à alimentação é importante analisar o cardápio. Deve-se evitar, por exemplo, comidas muito gordurosas, como salgadinhos, sorvetes, chocolates, etc. Isso porque eles podem interferir nas taxas momentâneas de colesterol ou glicemia. Isso deixa o sangue inapto para a doação. Por isso, em relação à alimentação, evite ficar em jejum, consumir alimentos gordurosos, como frituras, fazer refeições pesadas ou de difícil digestão, comer produtos industrializados, como salgadinhos, comer alimentos ricos em colesterol, como ovos, consumir bebidas alcoólicas em menos de 12 horas antes da doação.
lembrando que esses são impeditivos temporários, ou seja, que você não deve fazer horas antes de uma doação de sangue. Para conferir quais são os impeditivos definitivos e todos os critérios, veja sobre os requisitos, como e quem pode doar sangue. Quando o assunto é doar sangue, é comum que surjam muitas dúvidas. Mas também deve tornar-se comum o hábito de pesquisar, ler e entender como funciona a doação de sangue. Assim, além de ficar bem informado, você também está salvando vidas. Acompanhe mais matérias no Minuto Saudável. Pessoal, chegamos ao fim. Se gostou do vídeo, deixe um gostei e se inscreva e não esqueça de acessar o método de emagrecimento inteligente que só formosos sabem, que faz mulheres emagrecerem sem precisar fazer dieta. Até logo!